Eu sou Joelma Silva, advogada aqui em Portugal, da equipe Gabriela Teles. E para mim é uma satisfação vir aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre o pacto antinupcial. Na verdade, o pacto antinupcial ele é conhecido também por outros nomes, por exemplo, convenção pré-núpcias, acordo pré-nupcial, porque é um contrato que é realizado pelos noivos antes da celebração do casamento. E neste contrato, os noivos vão dizer como é que eles vão querer gerir os seus bens patrimoniais, quem fica com a administração de alguma empresa, de algum bem, em caso, por exemplo, de uma situação de saúde e até mesmo de morte. Mas existem limitações sobre os assuntos que você pode colocar num pacto antinupcial. Essas limitações elas estão descritas em lei no artigo 1699 do Código Civil Português. Tirando isso, vocês podem acordar sobre a convivência, regras, sobre a convivência no pacto. Estamos falando aqui de pacto, estamos falando aqui de contrato, então nós vamos ter normas entre as partes. Então aqui vocês podem falar como é que vai ser a convivência de vocês, o planejamento familiar. Também pode estipular algum tipo de indenização, obedecendo assim a alguns critérios. Lembrando que não pode de forma alguma negligenciar os deveres do casamento, que por si só o casamento ele já traz deveres e obrigações, entre as partes. O dever de coabitação, o dever de cooperação um com o outro, o dever de alimentos em caso de necessidade. Então essas aí já são obrigações próprias do casamento, em que no pacto antinupcial não pode jamais isso ser rompido, Então assim não pode ter um pacto antinupcial em que as pessoas decidam ser infiéis uns com os outros. Está lá uma cláusula de infidelidade. Pelo contrário, o dever do casamento é o dever de fidelidade. E no pacto antinupcial, o que você pode fazer constar sobre esse item é uma cláusula para beneficiar o casal, para beneficiar a parte que for fiel. Para cada ano de casamento, pode ter uma indenização de um valor. No caso de infidelidade, pode-se estipular, entre as cláusulas do pacto antinupcial, que os filhos fiquem com o cônjuge que foi fiel. Então, assim, tem muitas coisas que podem serem feitas no pacto antinupcial. É curioso porque é muito comum entre os famosos. Não é tão comum de uma maneira geral, mas assim, a lei está aí justamente para ajudar nessa proteção de bens, para que ninguém depois se sinta lesado de alguma forma, porque um casamento que não deu certo e a pessoa, a depender daquele tipo de regime que escolheu para reger o seu casamento, não sei se vocês estão lembrados que eu já falei sobre isso aqui, Os regimes que você ao casar vai ter que escolher um, que é a comunhão dos adquiridos, a separação geral de bens, ou a comunhão de bens, Comunhão, a gente já sabe que é a comunhão total dos bens. Então, assim, o pacto antinupcial, ele tem muito a ver com os regimes de casamento, mas é algo mais detalhado, é algo mais aprofundado do que simplesmente o que diz a lei sobre cada regime de casamento. É também uma forma de dar mais liberdade para que você possa estipular entre o seu noivo, a sua noiva, aquilo que você quer de melhor para ele e para ela. Essa semana mesmo eu li um acórdão de um tribunal aqui de Portugal e achei muito interessante, porque o casal estava passando por um divórcio, e um divórcio bem conturbado, daqueles terríveis, litigioso, é claro, evidentemente. E o casal, eles tinham uma empresa. O que aconteceu? Eles estavam brigando para ficar com a direção da empresa, e quem ganhasse a direção expulsaria o outro da sociedade. E aí eu fiquei pensando, nossa, quer dizer, vai acabar com o patrimônio, que é uma empresa, um negócio conquistado há tantos anos, porque o relacionamento não deu certo, sobreveio o divórcio e as partes não estão conseguindo conversar
sobre o patrimônio que eles têm, sobre os negócios que eles têm. Então, assim, se houvesse aí um pacto antinupcial, poderia sim ser dito quem ficaria em caso de divórcio com a direção da sociedade, já que eles fizeram uma sociedade antes mesmo do casamento. Então são essas questões práticas que podem ser resolvidas por um pacto bem feito e sem tirar direitos e a dignidade nem os direitos de ninguém. É tudo assim muito dentro da lei e do que é possível fazer, observando os regimes de casamento, que aqui eu já disse, e tem um vídeo sobre o casamento. Se vocês tiverem curiosidade, por favor, dê uma olhada. Olha, se você está gostando até aqui, quero lhe pedir que você curta, porque é muito importante a sua curtida. Vai dizer que você gostou do vídeo. Para nós é muito importante isso, saber se nós estamos acertando, né? O desejo de fazer esse vídeo é levar informação e ajudar você que está aí desse lado a tomar as suas melhores decisões, munidos de informação segura, clara e que lhe ajude de alguma forma. Importante relatar sobre o pacto antinupcial a duração. Olha só, como ele é feito antes do casamento, ele equivale a uma cláusula, tem uma cláusula suspensiva aí, porque ele vale até 1 ano a partir do momento que ele é feito. O casal ele tem 1 ano para celebrar o casamento. Se decorrido 1 ano em que o pacto foi feito e o casal não celebrou o casamento, então esse pacto antinupcial ele é inválido, ele é nulo. Também ele fica nulo quando, ocorrendo o casamento, esse casamento é decretado nulo ou inválido. Aí também o pacto não vai valer. Então, quem pode fazer um pacto antinupcial? Olha, o advogado ele pode fazer, um solicitador também, as conservatórias do registro civil. É possível fazer o pacto na conservatória e você paga um valor de 100 euros para fazer o pacto. Agora, isso dentro do modelo já pré-estabelecido. Se for um modelo que você queira ainda de uma forma mais específica, então se paga um pouco mais caro. Mas eu lhe aconselho que você procure o seu advogado de confiança, converse com ele, qual o regime de casamento que você está pensando em se casar e converse com ele sobre fazer um pacto antinupcial justamente para você se precaver, porque o futuro nós não sabemos como vai ser. Hoje está casado, está feliz, amanhã não sabemos como isso vai acabar. Ou se vai acabar, ou se vai continuar, a gente não sabe. Então é melhor você se prevenir, tá certo? Se você gostou, deixe seu like, por favor, deixe seus comentários e me aguarde até outros vídeos, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua mensagem que na medida do possível eu vou te respondendo, tá?